Outra coisa, o time de produção, nós estamos preparando um curso de fotografia, um curso básico de fotografia. Então, você também que tem o desejo de aumentar o seu conhecimento para outras áreas, e nesse caso, para a área da fotografia, você está convidado a participar com a gente dessa primeira turma que vai acontecer. Serão apenas 10 alunos. Então, você que tem o desejo, vai ter a inscrição vai ser um valor simbólico mesmo, vai ser um curso bem básico, e você poderá estar conversando com a gente, ou com o Léo, com a Milene, o pessoal da fotografia, após esse culto. Amém? Tem alguém feliz aí? Tem alguém feliz pela chuva? Eu também estou muito feliz, estava uma poeira enorme. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, então, em Salmos. Salmos capítulo 100. Salmos capítulo 100, do versículo 1 ao versículo 5, diz o seguinte, minha versão é NVI: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Você poderia fechar seus olhos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa tarde. Nós te damos graças, Pai, pelo que o Senhor fez no período do louvor e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer no decorrer desse culto, Deus. Nós queremos te consagrar desde já essa mensagem, que não seja eu aqui, mas sim o Teu Espírito Santo através da minha vida, Deus. Que o Senhor possa falar com a Tua igreja aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, Deus, amém. Por um lado, eu fiquei até feliz em relação a quando a pastora perguntou quem estava pela primeira, segunda, terceira vez, porque essa mensagem que o Espírito Santo direcionou ao meu coração para essa tarde, eu creio que é uma mensagem voltada para a nossa casa, para o pessoal que já está conosco, caminhando já há algum tempo, e eu estou olhando com muita expectativa para o que Deus vai fazer nesse período. Amém? Eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, inclusive nós estaremos baseando essa mensagem no versículo 2, deste capítulo. Então, eu creio que Deus nos criou você, criou eu, criou nós. Mas eu te pergunto, por que Ele nos criou? Mas antes disso, por que nós criamos as coisas? Quando nós éramos menores, nós costumávamos ir para a praia, visitar a família da parte do meu pai, e eu lembro que, inclusive tem algumas fotos, eu lembro que meu pai fazia pra gente, na areia, eu acho que era de todo mundo que já brincou na areia, já brincou disso, e ele construía tipo um carro da Fórmula 1, em cima da gente, assim, e ficava sensacional, a gente se divertia bastante com aquilo ali, e era muito prazeroso, e de repente a gente saía, depois entrava, nós somos em 3, né? Entrava meu irmão, entrava minha irmã ali, e meu pai ficava todo alegre quando fazia aquele carrinho pra gente, porque a gente super se divertia. Poxa, a gente era pequenininho, dentro de um carro de areia, um carro de Fórmula 1, e meu pai sempre amou Fórmula 1, né? Então era sensacional aquilo. Outra situação, em relação à criação, foi uma vez quando eu estava com um amigo meu brincando em casa, e de repente meus pais, eu tinha mais ou menos 6, 7 anos, meu pai pegou e me chamou: Gabriel, vem cá atrás aí o Paulinho, vamos ali, eu tenho algo para mostrar para vocês. De repente a gente acompanhou ele até na frente de casa, e quando a gente chegou lá na frente de casa, nós tínhamos uma casinha assim que
de concreto, pequenininha, e ele tinha limpado aquela casinha pra gente e tinha colocado iluminação. Então aquilo foi demais pra gente, porque ao invés de a gente brincar no corredor, onde a gente estava brincando, na área, nós tínhamos uma casinha pra gente personalizar nossa casa com iluminação, com tudo, com os nossos carrinhos, com as coisas que a gente gostava de fazer. Então o que eu quero trazer com isso? Nós criamos as coisas para que nos dê alegria. Vocês compreendem o que eu estou querendo dizer? O meu pai, quando ele preparou aquilo ali para a gente, ele se alegrou ao ver a gente brincando, e muito mais que isso, a gente feliz com aquilo ali. Entendeu? Então Deus criou a gente para que a gente o adore. Todo mundo concorda com isso? Amém? Então Deus criou a gente para que a gente o adore. Então nós somos criados para adorar a Deus. Esse é o nosso objetivo principal. E se você parar para ver, você, eu, nós, outras culturas, o ser humano, ele é adorador. Não é verdade? O ser humano, ele é adorador. E se você parar para ver, alguns adoram outras pessoas, adoram animais, adoram alguns deuses. Nós adoramos um único Deus, amém? O Deus que é o único Deus, o nome que está acima de todos os outros deuses, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? Esse é o nosso Deus. E a pergunta que eu te faço nesse momento é: o que você tem adorado? É o que eu tenho adorado? Então, o motivo pelo qual nós estamos aqui, inclusive, é adorar a Deus. Nós acabamos de passar pelo momento de louvor, nós adoramos a Deus e nós continuamos adorando a Deus. Então esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Nós estamos unidos em uma comunidade para adorar aquele que é único e digno de receber toda a nossa adoração. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui, para adorar. E eu quero intitular essa mensagem como a capacidade de alterar uma atmosfera. E para isso eu preciso que você mantenha a concentração aqui com a gente. Porque eu estou começando agora com os sermões, então eu preciso que você entenda meu raciocínio, para que no final da mensagem faça sentido. Amém? Tem alguém comigo? Amém, glória a Deus. Então a capacidade de alterar uma atmosfera. E eu acredito que até o final vai fazer sentido esse tema para você, juntamente com esse versículo, com essa mensagem. Então nós estamos aqui para adorar a Deus, nós estamos aqui para cultuar a Deus. Você, filho, você fala assim: mãe, eu estou indo para a igreja para o culto. Eu estou indo para adorar a Deus, estou indo para me reunir com um grupo de amigos, com um grupo de pessoas, com a minha família, para adorar a Deus. Mas eu te pergunto, será que nós temos realmente adorado a Deus ao chegarmos aqui? Será que a gente tem vindo para a igreja com a motivação certa, com a intenção certa? Você compreende o que eu estou querendo dizer? Porque a maioria das vezes a gente acaba nos limitando em relação ao que é adoração. Muitas vezes a gente acaba considerando a adoração como um estilo de música. E de fato algumas pessoas rotulam esse estilo de música como adoração. Mas adoração é muito mais que isso. E para que a gente venha com a motivação certa, para que a gente venha aqui e faça da maneira correta, primeiramente a gente precisa conhecer quem nós estamos adorando. Faz sentido para você isso? Amém? Então nós precisamos conhecer quem nós estamos adorando. E a palavra nos revela quem Deus é. Então, a partir do momento que nós começamos a conhecer quem Deus é, através da leitura da Bíblia, através da meditação na palavra de Deus, é natural que a gente começa a adorar a Deus da maneira correta. Compreende o que eu estou querendo dizer? A partir do momento que a gente começa a ter a revelação de quem Deus é, e nisso, lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, a gente vai começar a terminar rendidos aos pés de Jesus. Amém? Porque a Bíblia declara que Deus é grande. Inclusive Salmo 147, versículo 5 diz o seguinte: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento.
O nosso Deus é grandioso, o nosso Deus é imenso, o nosso Deus é maravilhoso. Então, a partir do momento que a gente começa a ter revelação de quem Deus é, automaticamente a gente vai parar no chão, rendido aos pés de Jesus. Então, se nós queremos ser verdadeiros adoradores, nós precisamos ter a revelação de quem Deus é. E isso não tem como o ministério de louvor, não tem como o ministro de louvor colocar isso em você, ou passar isso para você. O pastor não consegue fazer isso. Você vai ter a revelação de quem Deus é a partir do momento quando você buscar Deus no seu íntimo, a partir do momento que você buscar na palavra de Deus quem Deus é. Eu tenho certeza que você vai começar a ter revelação de quem Deus é. Amém? Então, é a partir da palavra que a gente começa a saber quem realmente Deus é. E se a gente parar para ver o versículo 2, como eu havia dito, se você tiver com a sua Bíblia aberta, no versículo 2, que diz o seguinte: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Então, se a gente entender esse versículo, que diz o seguinte: entrem com cânticos alegres, a partir do momento que a gente começar profundamente a entender o que esse versículo quer dizer, a gente vai entrar na igreja diferente. Você concorda comigo? A Bíblia não fala pra gente esperar tocar nossa música favorita pra gente erguer nossos braços e começar a adorar. A Bíblia não fala pra gente começar a adorar a Deus a partir do momento que você é tocado ou você sente a presença do Espírito Santo. A Bíblia fala para você entrar com cânticos de alegria. Você concorda com isso? Então, a partir do momento que se a gente entender esse versículo, prestem culto ao Senhor com alegria e entrem na sua presença com cânticos alegres, eu tenho certeza que ao chegar nessa igreja será totalmente diferente. Tenho certeza que quando você começar a se preparar para vir para a igreja vai ser diferente. E quando você tem a revelação desse versículo, a revelação da palavra de Deus, você começa a enxergar diferente. Porque pensa comigo, se você entendeu que você precisa entrar com cânticos alegres, é natural que você vai se preparar com antecedência para cultuar a Deus. Pensa comigo, um primeiro encontro, assim como a gente vê em filme, o que a pessoa faz? A pessoa não se prepara com antecedência para chegar no horário, ela não passa o melhor perfume, ela não prepara a melhor roupa para ir ao encontro daquela pessoa. Você entende o que eu estou querendo dizer? Porque aquilo é importante para ela. Ela está dando valor àquilo. E quantos de nós, muitas vezes, chegamos no final do louvor, na metade do louvor, quase no horário da palavra? Não é verdade? Eu sei que isso é um pouco forte falar isso, porque, com exceções quando está chovendo, ou quando acontece algum imprevisto, mas todo culto, nós chegamos muitas vezes em cima assim, do culto começar, o louvor está acabando ali já, o ministério de louvor está encerrando, e tem gente chegando, entende? Então assim, pensa comigo, uma pessoa que chega com antecedência no culto, a pessoa estacionou seu carro sem problema nenhum, ela chegou aqui, está preparando aqui, tem uma música, um ambiente tocando, ela está já concentrando, buscando a sua concentração, buscando conectar a sua concentração com Jesus Cristo, ela está muito mais propícia a receber. Você concorda comigo? Do que uma pessoa que chega já em cima, já não tem onde estacionar mais, você acaba estacionando lá 2 quadras para baixo, e você já chega assim, já não tem lugar e já fica estressante, e de repente a pessoa fala bem assim, não, mas pelo menos eu vim para a palavra. Entendeu? Quando na verdade a palavra deveria preparar os nossos corações para adorar ao Senhor. E aqui eu não estou falando de uma liturgia de culto, ou quem vem primeiro, louvor ou palavra. Eu estou falando da palavra de Deus. A palavra de Deus deveria preparar os nossos corações para adorar ao Senhor. E eu tenho certeza que a consequência disso será maravilhosa a partir do momento que a gente entender isso.
Os nossos cultos serão diferentes. As nossas células serão diferentes. Amém? E quantas vezes nós trocamos a pontualidade por causa de um programa de TV, ou por causa de qualquer coisa que acontece na sua casa que você coloca acima ou na frente das coisas do Senhor Jesus? Você compreende o que eu estou querendo dizer? Então pensa comigo se a gente começa a fazer o contrário a partir de hoje. Pensa comigo se a gente começa a valorizar, a dar o devido valor às coisas de Deus, como nós deveríamos fazer. Entende? Os nossos cultos estarão lotados assim, antes de começar. Uma experiência que nós tivemos quando nós fomos para São Paulo, visitar algumas igrejas com a minha família. Nós estávamos saindo do culto que nós estávamos, e de repente faltava mais ou menos meia hora para começar o culto seguinte, e quando nós saímos, nós vimos de cara com uma fila gigante de pessoas já preparada para entrar na igreja, preparada já para cultuar a Deus. E recentemente eu estive fora do país, numa igreja também que eu estive visitando, estudando, e sensacional que nós chegamos 2 horas na igreja de antecedência para poder conhecer a igreja, e já tinha fila para entrar naquela igreja. Você entende? Mas isso não quer dizer que isso vai impedir Deus de agir na sua vida, você chega no horário ou não chega no horário. Mas é como eu falei, uma pessoa está mais propícia a receber do que outra, uma pessoa está mais quebrantada do que outra, uma pessoa está mais preparada do que a outra. Entende? Deus quer uma adoração inteligente da nossa parte. Amém? Deus quer uma adoração que vem lá do seu coração. Assim como quando a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, pergunta para ele, quando Jesus fala o seguinte, que ele está buscando aqueles que o adoram em espírito e verdade, e ela pergunta, mas aonde? Aonde nós devemos o adorar? E Jesus responde da seguinte maneira, onde adorar não importa mais, e sim, quem adorar e como adorar. Amém? Então Deus quer uma adoração inteligente da nossa parte, uma adoração verdadeira, uma adoração racional, uma adoração que envolve o coração, que envolve as nossas emoções. Deus quer as nossas emoções, Ele quer que o nosso coração esteja nisso, e nosso coração vai estar nisso a partir do momento que a gente começar a ter a revelação da palavra de Deus, a revelação de quem Deus é. Então a partir disso, nós vamos começar a colocar o nosso coração na adoração, nós vamos começar a entregar a Deus uma adoração racional, uma adoração inteligente, e é isso que Deus quer. E a adoração, ela não é o que nós sabemos, e sim o que nós experimentamos. Então nós precisamos buscar mais profundo isso, nós precisamos experimentar disso. E deixa eu te falar, aquilo que a gente experimenta, aquilo que a gente come, altera a maneira de como a gente enxerga as coisas. Então pensa comigo, se todos nós aqui nós começarmos a buscar essa revelação de quem Deus é, e eu creio que você já tem feito isso, mas eu te desafio aí um pouco mais profundo, um pouco além, mais além disso. Adoração é se prostrar na verdade, se prostrar a Deus, é dizer assim, Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é digno e eu não sou, o Senhor é bom e eu não sou, o Senhor merece todas essas coisas e eu não mereço. Não adianta a gente se prostrar externamente se o nosso coração não estiver naquilo, se o nosso coração não estiver com a motivação certa, com a intenção certa.
E quantas vezes nós viemos para a igreja já, e eu me incluo nisso, e nós viemos para a igreja e nós levantamos as nossas mãos já de uma maneira automática, ou a gente já começa a fazer assim um movimentinho para frente, para o lado, de uma maneira automática, sabe? Porque a gente já não tem mais o conhecimento de quem Deus é. E a palavra de Deus, se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus 15, 8, fala o seguinte: Mateus 15, 8 diz o seguinte: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu não sei você, mas eu não quero ser esse povo. Eu quero ser aquele que Deus se alegra em ver. Eu quero ser aquele que busca Deus de tal maneira ao ponto de se prostrar diante de quem Deus é. Só que tem um outro ponto também. Sim, a nossa adoração deve ser sim intencional, inteligente, mas a nossa adoração também é exterior, ela deve ser exterior. Você concorda com isso? Adoração é se prostrar, como eu estava falando, adoração é um sacrifício. E quantas vezes a gente pega assim, um amigo nosso e fala assim: ei, adora aí, cara, ei, levanta suas mãos. Ele fala assim: aqui dentro eu estou adorando. E sim, mas amém, mas e quantas vezes a gente fala assim: que seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu? Quantas vezes nós falamos assim: nós queremos viver o reino de Deus assim na terra como é feito no céu? E eu não sei você, mas não sei se você sabe, mas no céu os anjos estão constantemente adorando a Deus, prostrados ao nosso Deus. Amém? Faz sentido para você isso? E em Apocalipse 4, versículo 10 diz o seguinte: os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e o adoram, aquele que vive para todo sempre. Então não sei você, mas eu quero viver assim na terra como é no céu. Eu quero ver aqui na terra o que eles estão fazendo no céu. Então a adoração, ela também é exterior. Você já viu algum torcedor de futebol ou torcedor de algum esporte comemorar só internamente? Já viu? Complicado, né? É meio difícil, porque assim, quando você tem paixão naquilo, quando você ama aquilo, e ainda mais quando é seu time favorito, e de repente os caras conseguem marcar um gol, você celebra, você abraça até quem você não conhece. Na verdade, você abraça, você grita e você comemora. Não é verdade? Então a nossa adoração, ela também deve ser exterior. A nossa adoração, ela deve ser exterior ao ponto de quantas vezes nós esperamos o ministro de louvor ou o pastor falar: erga as suas mãos, cante bem alto, canta com todo o seu coração, com toda a sua força. Entende? É complicado ouvir isso, eu sei. Mas a partir do momento que a gente começar a entender, começar a conhecer quem Deus é, essas coisas não serão mais necessárias. Você vai chegar já prostrado diante de Deus, você vai chegar já cantando cânticos de alegria, você vai começar já a chorar na presença de Deus, porque o seu coração está alinhado com quem Deus é. Você concorda? Amém? E o pastor, o ministro de louvor, quem quer que esteja liderando aqui, ele não pode adorar por você. Ele não pode fazer aquilo que somente você pode fazer. Não é verdade? E nós temos que crer que a adoração, ela é uma arma poderosa. Nós temos que crer que a adoração,
a partir do momento que a gente começa a cantar, que a gente começa a adorar a Deus com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, milagres começam a acontecer, coisa sobrenatural começa a acontecer. Tem uma canção que diz o seguinte, eu quero que você preste atenção nessa letra. É uma canção recentemente lançada que diz o seguinte: levanta um aleluia, a minha arma é a melodia. Levanta um aleluia, o céu vem lutar por mim. Eu levanto um aleluia com tudo que há dentro de mim. Levanto um aleluia, eu assistirei a escuridão fugir. Levanto um aleluia, medo, você perdeu o seu poder sobre mim. Eu não posso cantar isso por você, você não pode cantar isso por mim. Eu não posso cantar isso acima das suas dificuldades, acima das suas fraquezas. Você deve cantar, você deve levantar esse aleluia. E a partir do momento que você levantar esse aleluia, começar a adorar a Deus com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, as trevas não terão mais poder. Amém? Posso ouvir um amém? A partir do momento que você começar a levantar esse aleluia com todo o seu coração, a escuridão vai fugir, porque o seu Deus é mais forte, o seu Deus é maior que isso. Então eu quero desafiar você a começar a olhar diferente. Você tem capacidade para alterar a atmosfera de onde você está. Você tem capacidade de alterar a atmosfera da sua família, a atmosfera dessa igreja, a atmosfera da sua célula. A partir do momento que você entra com cânticos de alegria, com ações de graças. A sua faculdade, às vezes você é a porta para ela. No seu trabalho, você é a porta para o seu trabalho, para levar Jesus até eles. Então eu não posso fazer aquilo que somente você pode fazer. E quantas vezes a gente passa no nosso pensamento assim: poxa, mas o culto foi tão frio hoje, poxa, a célula, eu não senti aquilo ali, poxa, meu relacionamento não está desse jeito, porque você é a porta para isso. Você é a pessoa que vai trazer o reino de Deus nesse lugar. Você é a pessoa capaz de trazer o reino de Deus na terra. Viver o sobrenatural aqui na terra. Viver o sobrenatural no natural. Na última viagem que eu fiz, eu tive a oportunidade de conhecer 4 diferentes igrejas. E igrejas de diferentes localizações, ao ponto assim de outras cidades, e uma em outra cidade, uma em outra, bem distante uma da outra. E eu concluí uma coisa, porque uma coisa que eu ouvi em relação a algumas dessa igreja: que essa igreja aqui é performance, essa igreja aqui não tem o Espírito Santo, essa igreja aqui tem mais o Espírito Santo, essa igreja aqui é diferente. E eu concluí, uma das igrejas, ela ficava no interior desse estado que eu estava, e as outras 3 igrejas ficavam nessa cidade grande, porém uma ficava no centro, outra ficava em Hollywood, outra ficava numa cidade vizinha. Eu concluí uma coisa: que as pessoas têm a capacidade de alterar a atmosfera de cada lugar, do lugar onde foi implantado. Aquelas pessoas do interior, aquela igreja do interior, você percebia que eram pessoas assim mais quebrantada, mais aberta, e consequentemente a igreja era uma igreja mais quebrantada. As pessoas da igreja que eu conheci, que ficava no centro dessa cidade onde eu estava, já eram pessoas assim um pouco mais dura, como que eu posso dizer, mais de cidade grande. E eu não estou querendo dizer que a cidade influencia, mas estou querendo dizer que a pessoa se influencia. Quem a pessoa é, influencia como a igreja é. E a outra igreja uma das outras igrejas que eu fui, foi uma igreja que ficava já em Hollywood, que era já um lugar assim mais, onde tem um padrão mais elevado, inclusive de status. Então você via as pessoas assim um pouco mais resistentes em relação à palavra de Deus, em relação ao louvor. O que nós podemos concluir com isso?
nós temos capacidade de alterar a atmosfera de onde nós estamos. Amém? Você crê nisso? Então Deus está te levantando para mudar a atmosfera dessa igreja. Deus está te levantando para mudar a atmosfera da sua célula, da sua família, da sua cidade. E já para encerrar, gostaria de compartilhar uma história também, onde o pastor dessa igreja, onde eu estava estudando, ele conta em um dos seus livros, esse pastor Bill Johnson, e ele conta que em uma época de neve, em um dos invernos rigorosos, ele estava em um campo onde ele só via neve. Mas nesse campo havia como se fosse uma casa, como se fosse uma estufa. E ele no lado turístico foi conhecer o que estava acontecendo lá dentro. E ao entrar, ele se depara com um monte de flores naquele lugar. Isso é uma história verídica. Ele se depara com uma moça vestida, tirando algumas fotos, provavelmente um book de casamento, toda vestida de noiva, num lugar maravilhoso, cheio de flores. E de repente ele se pergunta, como isso é possível? Como que em meio a tanta neve, em meio a tanto frio, flores são capazes de nascer? Como que em meio a tanto frio, aquela moça consegue vestir aquele vestido de noiva? E imediatamente o Espírito Santo trouxe para ele a seguinte conclusão: isso tudo é capaz porque alguém criou esse ambiente, alguém criou essa atmosfera. Então eu quero declarar que você é essa atmosfera, você é essa pessoa capaz de alterar a atmosfera do seu trabalho. Você é capaz de alterar a atmosfera, às vezes escuridão no meio dos seus amigos, no meio da sua família. Você é a pessoa responsável para fazer isso. Você é a pessoa responsável para mudar a atmosfera dessa igreja. Nós só vamos conseguir fazer isso a partir do momento que a gente começar a ter revelação de quem Deus é. A partir do momento que a gente parar para ler a Bíblia e meditar na palavra de Deus. E eu tenho certeza que as coisas acontecerão naturalmente. Eu tenho certeza que ao você chegar, o ambiente será mudado. Não por causa de você, mas por causa do Espírito que existe dentro de você. Por causa do teu Deus. Você é a pessoa onde Deus colocou a responsabilidade de trazer vida. Não por causa de você, mas por causa do Espírito que existe dentro de você. Através de você, vidas serão alcançadas. Através de você, essa igreja será reconhecida. Não por causa do ambiente, não por causa da música, não por causa de uma pessoa, mas por causa do Senhor Jesus. Eu creio que Deus quer derramar algo novo nessa igreja. Eu creio que Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas, nas nossas células, no meio das nossas famílias. Se você puder, fique de pé nesse momento. E eu quero que você retenha essa palavra. E eu peço para que Deus comece a agir já hoje. Nós vamos cantar uma canção daqui a pouco. E eu tenho certeza que a partir de hoje, Deus vai fazer algo diferente. Deus vai fazer algo diferente na nossa igreja.
Eu acredito que nós começaremos a se quebrantar já logo ao chegar, ao passar por essas portas. Nós não precisaremos mais depender de ministros de louvores, nós não precisaremos mais depender de letras, de músicas, porque tem algo queimando no nosso coração. Tem algo queimando no nosso coração ao ponto de você começar a chorar e você não entender o que é aquilo. Você erguer suas mãos em sinal de redenção e não saber o que é aquilo. Eu gostaria que você cantasse com a gente essa canção, que você se abrisse para isso. As próximas reuniões da célula, os próximos cultos, eu quero desafiar você a entrar diferente nessa igreja. Eu quero desafiar você. Talvez você tenha dificuldade em chegar no horário. Eu sei que é um pouco duro de ouvir isso, mas vamos nos esforçar para chegar antes do culto começar. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo diferente na sua vida. Eu tenho certeza que o culto começará a ser diferente na sua vida. Amém?